No futebol, domingo teve clássicos pelo Brasil. Começamos pelo Campeonato Paulista. O jogo entre São Paulo e Corinthians foi disputado no Morumbi e a vitória foi corintiana. Esse gol de Danilo manteve o tabu de 8 anos sem perder no campo do rival. O goleiro Rogério Ceni ainda perdeu um pênalti. Ainda pelo Paulistão, o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0, 2 deles marcados pelo atacante Ricardo Oliveira. No Maracanã também teve clássico. O Botafogo começou na frente com Jobson, mas a alegria alvinegra parou nos pés de Kennedy. Gerson marcou o gol da virada tricolor e Fred ampliou para o Fluminense, 3-1. Depois da marcação desse pênalti polêmico aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu Bom Sucesso por 1-0. O gol do atacante Gilberto garantiu a liderança para os vascaínos. Em Minas, Atlético e Cruzeiro jogaram o primeiro clássico em 2015. Rafael Carioca abriu o placar para o Galo, mas Leandro Damião deixou tudo igual no Mineirão, final 1-1. Em Salvador, o Bahia se inspirou na Alemanha e aplicou uma goleada no Feirense 7-1. Destaque para Léo Gamalho, autor de 3 gols. O Bahia lidera o Grupo 1 no estadual. E Bruno Henrique escreveu o nome na história do estádio Serra Dourada, que completou 40 anos. Ele marcou o gol da vitória do Goiás contra o Atlético Goianiense. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde. Márcio, domingo foi de clássicos por aí, pelo Brasil inteiro, né? Vamos destacar alguns. Vamos começar por Minas, né? Teve gol do Leandro Damião? Exatamente. Foi 1-1 o jogo, né? E o Leandro Damião, que não fazia algum tempo, acabou fazendo um gol muito bonito, uma virada muito bem feita. Empatou um jogo que estava 1-0 para o Galo desde os 29 do segundo tempo, que se encaminhar para a vitória do Atlético. Mas o Cruzeiro no final empatou e o Campeonato Mineiro continua naquela velha briguinha Cruzeiro e Atlético. E ele está retomando os bons tempos, o Leandro Damião? Esperemos que sim, até porque a seleção brasileira, quem sabe, brevemente não vai precisar dele. Está faltando um centroavante típico, um goleador, que a gente não tem mais desde que o Fred foi tão mal na Copa do Mundo. O dado negativo lá foi problemas entre torcedores, briga de novo entre as duas torcidas, o que, aliás, aconteceu também, Luciano, no Rio Grande do Sul. Aliás, perdão, o que aconteceu em São Paulo, porque o jogo era no Morumbi e a torcida do São Paulo, que era em maior número, evidentemente, foi para cima da torcida do Corinthians no início do jogo. Foi realmente muito desagradável o que aconteceu. Semana passada a gente tinha visto imagens tão bonitas aqui no Sul, né? E agora a gente voltou a ver esse tipo de imagem que não é legal. Sul, que só passando para falar do Sul, que o Inter perdeu para o Juventude por 1-0, né? E continua uma situação meio complicada para os grandes lá. O Juventude é o líder do campeonato. E essa rivalidade em São Paulo se repetiu dentro de campo também, né, Márcio? Inclusive com essa freguesia, porque há muito tempo que o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. Sempre dá o empate ou o Corinthians ganha, né? Já são 13 partidas que está acontecendo isso. E o Rogério Ceni perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti. Não é verdade? Estava 1-0 o Corinthians, gol do Danilo, e o Gil fez um pênalti, foi expulso inclusive, mas o Rogério Ceni chutou e o Cássio, que atravessa excelente fase, como tem mostrado na Libertadores, fez uma boa defesa e ficou mesmo 1-0 para o São Paulo. A verdade é sim, esse negócio de tabu, muito em função das fases que os times atravessam. No momento o Corinthians é melhor do que o São Paulo. Além de ter bons jogadores, é muito sólido no meio campo, muito bem armado do seu ponto de vista defensivo, com primeiro o Mano, depois o Tite, que foi campeão e voltou. Então é um time muito bem armado, muito competitivo, mais do que o São Paulo, que atravessa crise e não se definiu ainda taticamente. E no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu a invencibilidade, né, Márcio? No Rio, a novidade é que o Vasco assumiu a liderança, venceu o Bom Sucesso no último minuto, com um pênalti super discutido, super duvidoso, questão de interpretação, não é? Mas aí o Gilberto aproveitou o pênalti, o Vasco ganhou de 1-0 e o Botafogo não repetiu aquela boa atuação com o Flamengo, foi um time muito inseguro, no jogo com a mesma determinação, e o Fluminense se impôs com a garotada. Os 9 do Fluminense, o Kennedy, principalmente o Gerson, os dois fizeram gols, o Fred fez no final. O Botafogo começou com 1-0 com o Jobson, mas não segurou, não teve consistência para segurar o jogo. O Fluminense merecidamente empatou na fase inicial e no segundo tempo, mais à vontade no jogo, conseguiu ganhar por 3-1, sem discussão. O campeonato, Luciano, está emboladíssimo, porque você tem o Vasco com 20, o Botafogo com 19, o Fluminense com 18, o Flamengo com 17, junto com o Madureira, e todo mundo ali disputando o título da Taça Guanabara. Já faltam agora 7 rodadas.